Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje o tema que nós vamos falar é sobre campo eletromagnético. Mas não é aquele campo eletromagnético que a gente aprende sobre as coisas da Terra, não. Sobre o universo, claro que faz parte, né? Mas a gente vai falar hoje sobre o nosso campo eletromagnético, tá? O que isso, que cada pessoa tem o seu, cada pessoa tem a sua assinatura eletromagnética e que faz parte desse campo eletromagnético, né? Então, o que que seria esse campo eletromagnético? Como o próprio nome já fala, né? É algo elétrico e algo magnético, é algo que emite e algo que atrai. E se a gente pensar basicamente, o nosso cérebro, ele trabalha o quê? Por meio de impulsos elétricos. Ele trabalha emitindo frequência, emitindo impulsos para o nosso corpo todo para ele poder funcionar. E o nosso coração, ele trabalha como se fosse um ímã, um magnetismo. Ele puxa as coisas, ele atrai as coisas. Então, o nosso campo eletromagnético são como se fossem ondas que nós emitimos. Nós não conseguimos ver, né, com os nossos olhos naturais, mas todos nós emitimos essas certas ondas que nós chamamos elas também de frequências. Então, já ouviu falar? Ah, qual a sua frequência? Como que você está? O que que você está atraindo para sua vida? Como que está a sua vida? Tudo isso faz parte do nosso campo eletromagnético. Porque, não sei se você já viu um outro vídeo que nós fizemos, nós explicamos no vídeo da fenda dupla que tudo se resume a ondas e frequências, porque todos nós somos átomos. Se a gente pensar lá embaixo, todos nós somos átomos. Todos nós estamos vibrando em uma certa frequência e aí nós materializamos as coisas. O nosso corpo ele está materializado, mas lá no fundo todos nós somos átomos vibrando. Tudo nessa Terra são átomos vibrando que estão materializados de alguma forma. Então, por sermos átomos e estarmos vibrando, primeiramente nós não somos estáticos, né? Nós estamos progredindo de uma certa forma, nada está parado. E então, já que nós estamos vibrando, qual é essa vibração que nós estamos emitindo? Qual é a frequência que nós estamos emitindo? Então, essa frequência e essa vibração, ela não é de fora para dentro, mas sim, ela é de dentro para fora. Nós apenas externalizamos aquilo que nós estamos sentindo, pensando e agindo e fazendo. Tudo tudo nessa terra ele está em uma certa vibração. Ah, eu não consigo um relacionamento bom. Eu sempre tenho um relacionamento abusivo. É porque o seu pensamento, o seu sentimento, as suas ações, elas estão agindo e vibrando de uma certa forma, que é isso que você está atraindo. Essa é a sua frequência. Eu costumo dizer que a lei da atração ela é uma lei secundária, porque a primeira lei é a lei da vibração, porque você só vai atrair aquilo que você vibra. Então é mais importante você aprender a controlar não, né? A crescer nesse campo eletromagnético, porque você vai vibrar e aí você apenas atrai aquilo que você já está vibrando. E como? Como que a gente faz para alterar essa frequência, para alterar essa vibração, né? Acho que essa é a grande pergunta, porque acho que entender que todos nós estamos numa certa frequência, numa certa onda, é fácil. É só ver aonde você vive, quais os relacionamentos que você tem, o que você já conseguiu na sua vida, por que você não consegue certas coisas. É simples assim, é como se fosse ondas de rádio, AM e FM. Se você sintoniza numa certa onda, você só vai pegar AM.
Numa certa onda, você só vai pegar FM. E, e assim vai, por exemplo, avião. Tem avião que só pode andar num certo limite. Outro avião em outro limite. Outro avião em outro limite. E assim somos nós. Nós somos como se fosse um avião, estamos numa certa frequência e a gente não pode sair dali. Então, existem coisas que estão numa frequência maior que a nossa. E se a gente não subir, a gente não vai conseguir atingir, a gente não vai conseguir atrair essas outras coisas porque não bate, não faz sentido. É como se uma onda fosse assim e você estivesse vibrando bem pequenininho. Então, assim, não dá liga. Você não consegue entrar na mesma onda, naquela mesma frequência para conseguir atrair aquilo para você. Então, por isso é muito importante o passo de você crescer, o passo de você começar a entrar em uma outra energia, entrar em uma outra vibração para atingir os objetivos que você quer. Porque, imagina, como o Fernando está dizendo, o universo, ele vibra em ondas e frequências, né? Então, o universo acaba se relacionando com você como se fosse um espelho. Então, quando você sente dor, o que que ele vai te trazer? Mais dor. Se você sente prazer, o que ele vai te trazer? Mais situações de prazer. Então, um exemplo clássico disso é quando alguém bate o dedão do pé. Você tem 10 dedos. Você bateu um. Aí chega alguém, aí você tá ali. Ai, que dor, que droga, que mesa horrível. Tinha que estar no meio do caminho, tá doendo meu pé. Você tá vibrando dor. Entra alguém na sala e essa pessoa que entrou na sala tem 10 dedos para pisar, mas ela escolhe pisar naquele que tá doendo. Não é assim? É sempre assim. Por que que isso acontece? Porque é ali que vai gerar mais dor. Se você está mandando para o universo uma onda de dor, chega mais dor, né? Hoje eu atendi uma pessoa e ela disse assim, Denise, olha só, eu tô sempre em empregos aonde os chefes gritam comigo, aonde as relações são abusivas, e eu não aguento mais viver isso. Eu mudo de emprego e de novo, é a mesma história, né? Então eu disse para ela: bom, você tem que sair dessa frequência. Como é que você faz para sair dessa frequência, né? Então, se ela tá lá, o chefe grita e ela fica pensando o dia inteiro naquela dor, naquele grito, naquele desrespeito, porque é um desrespeito, mas de alguma forma, eu disse a ela, você escolheu estar nessa empresa, de alguma forma, você atraiu essa empresa para o seu caminho. Então, tem um exercício muito interessante que a gente pode fazer, né, que eu vou propor a você fazer nesse momento, que é fechar os olhos e olhar para aquela situação que te incomoda. Olha para essa situação, né, e me diz. Ou pensa, você não tem agora como me dizer, mas você pensa o que tem, como o seu corpo está reagindo a essa situação. Sente se a temperatura mudou, se você ficou mais tenso ou não, né? Quais são as emoções que vieram quando você olha para esse problema? Depois, respira fundo e joga o corpo um pouquinho para trás. E agora, você pode e põe a sua mão no seu coração, na direção do seu coração. Sente a batida do seu coração. Respira e diz para ele:
Querido coração, você que sabe tanta coisa, você que sabe tanta coisa a meu respeito, me ajude a olhar para essa situação com os seus olhos. E então você vai olhar de novo para aquela situação, aquela que te incomoda. Você vai olhar com os olhos do coração. Observa se mudou alguma coisa. Observa o seu corpo, a sua respiração, a sua temperatura. E agora, mais uma vez, joga o seu corpo um pouquinho para trás. Isso. E agora, diga, querida alma, você que está ligada a toda a minha essência, a todos os meus antepassados, você que sabe tanto sobre mim, me ajuda a olhar para esse problema com seus olhos, para que eu tenha a consciência do que eu preciso aprender para sair dessa situação, do que me falta aprender ou viver para eu atrair uma situação muito diversa dessa, uma situação que me faça bem, que seja positiva. E olhe mais uma vez para essa situação com o olhar da alma. Observe então seus batimentos cardíacos, a sua respiração, a temperatura do seu corpo. E veja quanto esse problema e essa situação já não te afligem da mesma forma. E quando estiverem bem, podem abrir os olhos. E agora, imagina que essa pessoa, esse chefe, suposto chefe do exemplo que eu estou dando, chega depois desse exercício e grita com você, e é estúpido com você, e você olha para ele e diz, mentalmente, que alívio, porque agora eu sei que aqui não é o meu lugar. Você me mostrou que eu não preciso mais disso para ser feliz. Agora eu tenho a consciência do que você representa na minha vida. E eu estou a cada dia mais próxima de encontrar o meu lugar, que é um emprego maravilhoso, onde eu vou ser reconhecido, onde vão me respeitar. Eu tive uma experiência bem legal, Denise, quando eu me vi pensando naquele problema, mas e o problema quando ele estava bem pequenininho. É como se Uhum, aquilo fosse algo foi insignificante sumindo. para mim.
Mas logo que você olhou para ele no primeiro momento, Ele era ele estava grande, pequeno, ele sim, era ele grande. era grande, pô, ele me consumia. Uhum. Sim, muito Mas aí no bom. final, não, no final eu, tipo, eu me vi pensando nele, mas eu era bem pequenininho, aí eu falei assim, pra quê? Não faz sentido. Pois é, por quê? Porque quando a gente faz esse exercício, o que que acontece? Você sai daquela frequência. Quando o seu chefe, porque você não vai dormir e acordar em outro emprego. Então, a Sim, primeira coisa é ter que aprender a lidar com essa adversidade, né? E como é que você vai lidar? Como é que você vai mudar a frequência se todo dia esse chefe está sendo abusivo com você? sim, Então, a melhor maneira de você mudar essa frequência é você compreender que ele está ali para mostrar algo para você, para mostrar que você tem que reconhecer seu valor, para mostrar que aquele ambiente não é o que você quer para sua vida, qual é o ambiente que você isso. O quer. que que você pode aprender daquela situação, né? Exatamente. É, eu sou bem assim, toda vez que chega uma crítica para mim, que chega alguma coisa, antes de responder, antes de fazer qualquer coisa, eu analiso para ver se eu tô naquela frequência. Porque às vezes Uhum, fala assim, não, é verdade, eu preciso mudar. Se chegou até mim, é porque alguma coisa eu preciso fazer para sair daquilo. Eu preciso sim. fazer alguma coisa para mudar. E uma coisa bem interessante que a Denise falou é isso. Você só atrai aquilo que você está pensando. Eu quero que vocês entendam uma coisa. O universo, ele não sabe o que é bom e o que é ruim. Para o universo, não existe bom e ruim. Existe frequência. Ah, eu tô sendo abusado no meu emprego, meu chefe é ruim, meu chefe é aquilo. O que que o universo vai te mandar? Mais de chefe ruim, mais daquilo, porque você está naquela frequência. O universo não vai te mandar o que você quer. Ele vai te mandar o que você está emanando, o que você está pedindo. Aí alguém pode perguntar, né? Mas, cara, eu não tenho dinheiro para pagar meu aluguel. Eu vou pensar em quê? Não é? Às vezes. Ah, nossa, preciso pagar aluguel, preciso pagar aluguel. E aí você fica o dia inteiro com aquilo, "Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, preciso pagar aluguel, não tenho dinheiro." O universo, ele não vai entender que você quer pagar aluguel. O que que o universo está entendendo? Ele não tem dinheiro e ele gosta de não ter dinheiro porque ele só pensa em não ter dinheiro. Então, o que que eu vou mandar para ele? Mais coisas para ele não ter dinheiro. É exatamente isso. Eu, Por isso que a gente fala que é uma questão de a gente assumir a responsabilidade de É, tudo que acontece na nossa vida, de bom e de ruim. isso, Porque se aconteceu de ruim, de alguma forma você sintonizou aquela frequência, isso. E né? aí você tem que mudar, Tiara. Você pode falar isso assim. Não adianta a gente pensar no ruim. O que a gente tem que fazer, Tiara? Por exemplo, eu não tenho dinheiro para aluguel, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. O que a gente tem que fazer, Tiara, para sair dessa eu frequência? quero e eu quero mostrar essa frequência que o Fernando está falando com imagem, para ajudar as pessoas como eu que são mais visuais. Porque assim, quando ele fala de campo eletromagnético, você deixa eu dividir tela, por favor? Já tá, já tá. Pode dividir. É, eu vou. Isso daqui é muito legal. Vocês vão ter um vídeo que vai ser a tabela das emoções. Quando eu falo, tá vendo esse círculo? Então, por que que eu posso colocar junto o campo eletromagnético junto com pensamento e emoção? Porque sempre, para você co-criar, para você ter a vida que você tem, ou a que você deseja, você vai precisar usar o pensamento, o sentimento, e aí vai agir. Tá vendo aqui do lado esquerdo que está escrito medo? Esse círculozinho, ele é o campo eletromagnético de uma pessoa que tem medo. Ela está vibrando bem baixo. Quando eu falo vibrando, isso são ondas. Por que eletromagnético? Só para fazer um resuminho numa linguagem diferente, porque o Fernando foi maravilhoso. Quando eu coloco eletrodos para fazer um exame, tem eletricidade no pensamento. É elétrico. Quando eu sinto, eu tenho o magnetismo. Então, eu penso, porque o pensamento, ele fala o que você quer, mas o que vai atrair vai ser o que a Denise falou, que é o seu coração. Então, esse é o campo eletromagnético. Eu estou pensando que eu estou com medo e eu estou atraindo esse medo. Por isso que é esse movimento circular.
Quando eu falo assim, nossa, o amor é um sentimento que expande, porque o campo eletromagnético é maior. E uma pessoa que sente amor e ela chega perto da pessoa que tem medo, não bate, fica angustiado. Você, por isso que são frequências. Então, assim, se eu tô feliz, gente que não tá feliz, gente feliz é chata, não é? Para quem não tá. Nossa, ela acorda de manhã rindo. Por quê? Porque as emoções, ela vai incomodando quando não condiz. Então, e quando eu falo o pensamento, porque tanto o pensamento como o coração têm neurônios. Então, eu emito a minha frequência pelo pensamento, mas o que eu atraí na minha vida é pela emoção. Então, eu fecho o circuito do campo eletromagnético. Então, por isso, eu penso em medo, eu já pensei, eu já mandei. Então, se pensou, já mandou para o universo, você já disparou a eletricidade. E na hora que eu penso, quando o meu caminho neural do medo está tão natural, então, assim, eu pensei, meu coração já sentiu. Por isso que para mudar de frequência, nós precisamos de um pouco de esforço. E quando eu falo mandar para o universo, eu quero mostrar isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Por isso, gente, que a Tiara está falando que o coração ele só vai expandir aquilo que a sua mente está pensando. Porque a mente ela vibra numa certa frequência, que acho que é 12, não sei o que lá, eu esqueci agora. Por quê? Porque é com a mente que a gente conversa, que a gente entende. Então, a mente ela faz essa interpretação. Então, ela precisa vibrar em uma frequência mais baixa para a gente conseguir se comunicar. E o coração não. O coração ele vibra numa frequência muito alta. Então, por isso que o importante é o coração, é ele que atrai, é ele que expande para poder atrair. Interessante que isso a Denise usou nesse. Foi um movimento sistêmico. Vocês acabaram de participar, nós acabamos de participar de um momento de terapia, assim. Então, foi um momento de cura. Por quê? Porque quando eu penso num chefe chato gritando comigo, eu estou no pensamento, mas na hora que eu penso no coração e eu vou para minha alma, eu estou expandindo para o todo. E é isso que eu quero mostrar, essa imagem. Porque isso é o campo eletromagnético da Terra. Então, assim, é ciência. Eu não estou fazendo. É místico, é espiritual, mas é ciência, é comprovado. Então, assim, você faz parte desse grande campo eletromagnético. Então, você tem um campo, cada pessoa tem o seu campo, que a gente entra em ressonância com o campo da Terra. Então, quando por que, que eu tô aqui e tem alguém em Madagascar, no Vietnã, que às vezes pode se comunicar comigo e entrar nesse campo de sincronicidade, porque nós estamos todos dentro do mesmo campo eletromagnético, mas a gente vai fazendo essas ligações com quem vai vibrando junto. Era isso que eu gostaria de falar. Por quê? Porque, de novo, a gente faz o link com o nosso vídeo anterior. Então, se você não assistiu, assiste lá. Isso Qual que tem a é o vídeo ver, anterior? Porque às vezes a pessoa pode. sim, com o vídeo anterior, onde a Tiara fala dos níveis de consciência. Então, o Bert Hellinger, se você não ouviu falar, né, o Bert Hellinger foi uma pessoa que estruturou as constelações familiares. E ele fala sobre os três níveis de consciência que nos cercam. Então, é a consciência pessoal, que é a sua, a consciência coletiva e a espiritual, que seria a planetária. E isso que a Tiara estava falando, né, mostrando para vocês, é exatamente esse processo, que foi o exercício que eu fiz, que é um exercício sistêmico. Então, o primeiro nível, quando você olha para aquele problema, é a sua consciência pessoal. Você está olhando só no ato, na terceira dimensão, aquilo que está acontecendo e aquela emoção que você tem, tá? Num segundo momento, uma consciência mais profunda, uma consciência coletiva, tá? É a consciência do coração, daquelas emoções que te cercam, que cercam o teu sistema. E a terceira é a consciência da alma, da nossa essência enquanto sistema familiar, enquanto sistema da sua cidade, do lugar onde você está inserido, do país onde você faz parte,
né, do planeta. É uma consciência maior que foi essa última imagem que a Tiara mostrou, né, que tem o planeta e a consciência se ampliando, né? Por isso que se a gente atrai energias, quanto maior, e esse é o nosso propósito aqui. Se eu tenho consciência disso, o Fernando tem, a Tiara tem, e nós nos unimos, estamos aqui no YouTube transmitindo isso para você, não é por acaso, né? Por que que o nosso projeto chama Projeto Dimensões? Porque a gente está querendo levar vocês, encaminhar quem está participando disso, quem está assistindo, para uma nova dimensão, né? Com uma nova frequência, para Isso. atrair coisas melhores para todos, né? É isso aí. Então, só para a gente fechar aqui, lembra que eu tinha falado, quando você está pensando, eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, eu não tenho dinheiro, como que você faz para poder mudar isso? Você tem que mudar o seu pensamento. Você tem que fazer a seguinte pergunta: como eu vou conseguir o dinheiro? Não fala que você não tem, porque é uma afirmação. Você está afirmando que você não tem e você está emitindo a frequência do não tem. Da falta. O universo, ele não entendeu, gente, que você quer pagar aluguel. Ele não entendeu isso. Ele entendeu que você não tem. Então ele vai te mandar mais do não tem. E o Fernando está falando de uma forma de mudar pensamento. Daqui a pouco, vocês procuram um vídeo que chama Tabela das Emoções, que eu vou mostrar como mudar as emoções. E eu Isso. acho que esse vídeo ficou incrível. Vamos. Porque o pensamento, ele vai mudar a sua emoção. E a sua emoção vai mudar a sua frequência. É natural. Então, assim, muda. Faz essa experiência. Em vez de você ficar pensando, eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, não tenho começa a pensar, como eu consigo mais dinheiro? O que eu tenho que fazer para ter mais dinheiro? Não foca no problema, foca na solução. E pensa você já pagando aluguel. Foca no fim do filme. Qual que é o fim do filme que você quer? Não é pagar o aluguel? Então, mentaliza você com o dinheiro na mão já, pagando aluguel, e faz a pergunta para o cérebro: como que eu vou fazer dinheiro? E deixa acontecer, vai acontecer. Vai vir ideias, alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque você está emitindo a frequência que você quer ter dinheiro. E não se limita só em ter dinheiro para pagar aluguel. Não fala só, como eu vou fazer dinheiro para pagar aluguel? Não. Como eu vou fazer dinheiro para o que eu quero? E deixa acontecer. Tenta mudar. Você sempre fez as mesmas coisas e teve os mesmos resultados. Então a gente está te dando uma dica aqui. Muda. Você quer resultado diferente? Muda. Faz um teste. Se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Pode ficar tranquilo que isso vai acontecer. Compartilhe esse vídeo com um amigo seu. Pede, fala para ele, olha, o que que você acha? Vamos fazer junto? Eu vou tentar fazer esses Isso, exercícios e mudar na minha casa. Você tenta mudar na sua e aí a gente pode trocar uma né? experiência. Olha, eu consegui, eu materializei. O outro vai dizer, eu também. E isso também vai dar força, porque um dá força para o Se outro. você fizer esse teste por 30 dias, controlando a sua mente, pensando não na coisa ruim, mas na coisa boa, eu garanto para você que sua vida vai ser diferente. Pode ter certeza disso, tá bom? Então, Vai mesmo. como a Denise falou, compartilha o vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal, comenta alguma coisa aqui, fala assim, olha, eu fiz o que a terapia, né? Porque foi uma terapia que a Denise fez com a gente, o que eu senti, o que aconteceu nesse movimento sistêmico. Comenta aí, escreve para a gente vai ficar muito feliz em te responder, tá bom? Um grande abraço e um ótimo dia, resto de dia para você.